Olá, você que nos acompanha na Rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Amarante. E nesse dia, mais uma vez, estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no Salmo de número 4. Nós estaremos fazendo a leitura do texto e, na medida em que nós formos lendo, nós vamos explicando e aplicando a palavra de Deus aos nossos corações na dependência do Espírito Santo do Senhor. Este é mais um salmo de confiança em Deus. Um salmo que expressa a confiança em Deus em meio a um contexto de angústia. É um salmo de Davi que ele expressa a sua confiança em Deus diante de um contexto de confrontação, diante de um contexto de conflito. E ele vai dizer assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Observe que ele está fazendo um apelo a Deus. Responde-me quando clamo. Ora, é claro que Deus responde, mas por muitas vezes nós estamos nos sentindo tão angustiados que nós somos levados a orar diante do Senhor e nos expressarmos dizendo: Senhor, responde, Senhor, atende, Senhor, me ouve, Senhor, eu clamo a Ti, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, ó Deus justo, ó Deus santo, ó Deus que não pode negar-se a si mesmo, Deus que é justo e age com justiça. Ouve a minha oração que a Ti faço. E ele diz assim, o salmista ainda: na minha angústia me tens aliviado. Observe, ele está angustiado. E na angústia a qual ele está passando, o Senhor o tem aliviado. O Senhor tem trazido um bálsamo sobre ele, um refrigério, uma consolação. Mas ele ainda tem uma necessidade de que Deus ele intervenha ainda mais em meio a essa situação a qual ele se encontra. Veja, Deus não nos abandona em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia. Ele está presente conosco. Em meio à angústia, me tens aliviado. Mas há ainda uma necessidade, ele sente uma necessidade ainda maior de Deus, de uma intervenção divina. E é por isso que ele diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja como ele é insistente, como nós aprendemos com a palavra de Deus. Nós precisamos, por muitas vezes, orar com insistência. Ele diz no início: responde, e no final do mesmo verso: ouve a minha oração. Ele está aqui em agonia diante de Deus, clamando pelas misericórdias de Deus, para que Deus o escute, para que Deus ouça a sua oração. E ele diz, então: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando vocês vão andar subvertendo? Até quando vocês vão andar distorcendo as coisas? Até quando vocês vão estar agindo dessa forma? Até quando vocês vão se conduzir dessa maneira? Até quando vocês vão subverter a minha glória e vocês vão amar a vaidade e buscar a mentira? Vocês vão amar aquilo que é de nenhum valor, aquilo que é vão, a vaidade. Até quando vocês vão buscar a mentira? Até quando? No verso 3 vai ser dito assim: sabe, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor os chama pelo nome e o Senhor se relaciona com eles. O Senhor tem um conhecimento de intimidade. Por isso ele distingue para si, ele o acolhe em sua providência. Ele o recebe para o proteger, para tomar ações justas que protejam aqueles que são seus, os piedosos, aqueles que têm amor
a Deus, aqueles que amam a sua palavra. A piedade diz respeito a isso. É um fervor, um amor no coração por aquilo que Deus ama, por aquilo que Deus diz que é santo, por aquilo que Deus diz que é justo, por aquilo que Deus diz que é bom. É um amor pelo culto do Senhor, é um amor pelo próprio Deus. E ele vai dizer no final do verso 3, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ele me ouve porque eu ando de conformidade com a sua vontade. Então, o salmista aqui ele vai trazer uma advertência para esses homens que amam a vaidade, que se apegam à mentira. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele está trazendo uma advertência para esses que se levantam contra ele. Vejam se a maneira como vocês têm se conduzido tem sido uma maneira adequada. Oferecei a Deus sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Não se estribem em vossos próprios entendimentos. Não se ensoberbeçam. Confiem no Senhor. Há muitos que dizem, verso 6, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. O resplandecer do rosto do Senhor é a própria salvação, é a própria bênção. Então no verso 6, no verso 7, ele vai dizer, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho, quando há prosperidade de cunho material, eu tenho mais alegria do que eles. Porque a minha alegria está em Deus, o meu consolo está em Deus, o Senhor é a porção da minha herança. Eu não possuo outro bem maior em minha vida do que o próprio Deus da aliança. Ele é a minha porção, Ele é o meu galardão, Ele é o meu tesouro. Por isso, ainda que os homens possuam riquezas de naturezas exorbitantes, naturezas materiais, abundância, que são expressas aqui em abundância de cereal e de vinho, a fartura desses aspectos de sustento alimentar. A maior alegria do coração do salmista diz respeito ao próprio Deus. Por isso, mais uma vez, num contexto de conflito, de confrontação, de atrito, de luta, ele vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono. Porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu não confio na riqueza, eu não confio na influência, eu não confio no status, eu não confio nas armas, eu não confio em nada, a não ser em Deus, do Senhor, é que vem a minha salvação, a minha proteção, a minha libertação. E assim nós vemos também com o Senhor Jesus. Ele estava com os discípulos em meio a um barco, num rio em meio ao barco. Ali naquele lago as águas tumultuavam e Jesus dormia tranquilamente, expressando a sua confiança no seu Pai Celestial. Assim também devemos nós confiar em Deus em meio às adversidades. Assim devemos nós buscar em Deus o nosso refúgio, buscar em Deus aquilo que nós precisamos, porque Ele é quem nos faz repousar tranquilamente, é Ele que nos faz ter paz, é Ele que nos faz pegar no sono, como diz aqui no verso 8, em paz me deito, logo pego no sono. Eu não estou tomado pela ansiedade, eu não estou tomado de pânico, porque a minha confiança está em Deus. Em quem você tem confiado, ouvinte? Sua confiança está em si mesmo? Você tem olhado simplesmente para si mesmo? Ou a sua confiança está no Criador dos céus e da terra? Os seus olhos estão fixos em Jesus? Ou seus olhos estão fixos em si mesmo, na sua força, na sua inteligência, nos recursos de articulações políticas que de repente você possa ter? A nossa confiança precisa estar em Deus. Sem Deus nós não temos paz. Sem Deus a única coisa que nos resta é ansiedade. Mas com Deus nós faremos proezas.
nós ficamos de pé e nós temos salvação e vida eterna.